Olá, não vi você por aqui, tudo bem? Seja bem-vindo na Lojinha LTDA. Aqui você tem tudo o que precisa. Hoje a gente vai fazer de uma forma um pouco diferente. Eu trouxe duas pessoas para a gente conversar sobre um filme que eu não sou muito fã, mas serei transformado na noite de hoje. Primeiro aqui em cima do meu lado, Felipe. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado pela participação especial. E aqui embaixo, Dominique. Valeu, Dominique. Muito obrigado pela presença. Olá. Vamos começar falando qual é o nosso tema de hoje, né? Por acaso é um bruxinho muito louco. Como eu não assisti nenhum dos filmes, eu não sei do que se trata. Harry Potter é o nosso tema de hoje. Diretamente de Hogwarts. A gente está até vendo, o Felipe tem uns itens ali para ornamentar. Aí eu queria começar falando com vocês, tirando a dúvida. O que é Harry Potter? Pode ir, Felipe. Cara, Sem rancor, vamos lá, sem rancor, então. por favor. Sem rancor. Não, quando a gente fala sobre Harry Potter, a gente fala sobre quase uma geração de pessoas que viveram a experiência de um novo tipo literário, ou pelo menos uma nova experiência literária diferente, porque Harry Potter veio com uma predição de ser um livro que acompanhasse as crianças do início da juventude delas, para seus 11 anos, até os 17 anos dela. Então a ideia seria um mundo de magia, com aventura, com o conceito de crescimento interpessoal e crescimento de conhecimento em si. Tá bom, né? Eu acho que eu fiquei meio... Dominique, e aí, o que é Harry Potter para você? Eu concordo totalmente com o Felipe e eu queria complementar falando que eu acho que Harry Potter é o sonho de muita gente, porque quem nunca quis ganhar uma carta para Hogwarts e estar no salão comunal e participar daquilo. Então, acho que abre as portas para realmente você viver um sonho. E quem lê os livros, quem vê os filmes, eu acho que entra em um novo mundo. E a partir desse mundo você desperta a sua imaginação, aumenta a sua criatividade. Você também tem acesso a muitas coisas que você pensava que não seria possível. E eu acho que o parque da Disney também, né, do Harry Potter, abre muitas brechas para se tornar algo que a gente só vê nos livros ou nos filmes possível para os fãs. Então, acho que é toda uma experiência que oferece, né, para quem é fã de Harry Potter e para quem é de fora também apreciar. Legal. Tá bom, vocês ainda não me convenceram a assistir o filme, mas tudo bem. Vou aproveitar e deixa. Então, me faz um overview do filme. O que a gente pode dizer sobre Harry Potter? Sim, bem grosseiramente. O enredo do filme. Bem, então, quando a gente fala sobre o enredo do filme no geral, a gente tem um mundo mágico que ele coabita com o mundo dos seres humanos normais, como eu e você. Só que esse mundo, eles não se interagem um com o outro. Então, a gente vê tanto o mundo mágico crescendo e tendo suas próprias características, como meio de transporte, sociedade, divisão de classe e coisa assim, e nosso mundo correndo em paralelo, como se fosse algo como a gente vive, como a tecnologia da época e coisas assim. O filme, se eu for falar assim para alguém, fala aí como é Harry Potter. É um menino que sobreviveu e ele era para ter morrido, mas ele não morreu, e por isso ele se torna o protagonista. Bem, assim, grosseiramente, seria isso, mas não é isso. Mas não é só isso. Comecei a me interessar porque ele deveria ter morrido e não morreu. Já parece uma forma diferente de ver as coisas. Tanto que o primeiro capítulo é o menino que sobreviveu. E ele se torna muito famoso porque ele mata, de certa forma, o maior bruxo daquela... O maior bruxo não, foi o maior bruxo do Dumbledore, mas o grande vilão, né? O grande vilão. E aí
ele sobrevive, ele salva, né, aquele mundo bruxo. E aí eu acho que os trouxas, né, que são os não mágicos, como o Felipe falou, eles percebem que algo está acontecendo também, porque sempre tem algumas relações, mas é traduzido de outra forma para o mundo trouxa, o mundo não mágico, e ele sobrevive. A partir disso, ele segue a vida dele, né, na casa dos tios, são os Dursley, e aí ele, por ele ser bruxo, ele recebe a carta para Hogwarts. E aí, quando chega a Hogwarts, todo ano acontece alguma coisa. Todo ano acontece alguma coisa. E aí Pior os segurança amigos de escola dele. do mundo. E aí os amigos dele se metem também em coisas, porque tá com ele. Então, é O filme mostra o universo normal coexistindo com esse universo mágico. Sim. Quando você começa a história, o Harry ele não sabe de nada. Ele vive com os tios, como a Dominique falou, os Dursley, e ele vive como se fosse como um empregado deles. É uma pessoa meio jogada de lado. Então ele mora embaixo num quartinho embaixo da escada, como se fosse uma despensa, e ele mora lá. Os tios escarneiam ele o tempo todo, falam mal dos pais dele. O primo dele, o Duda, é um garoto mimado, gordinho, que faz de tudo para poder fazer bullying com o Harry. Então usou ele por ele não ter pais, ou ele por usar óculos e coisas assim. Então o Harry ele era alheio de todo mundo bruxo, até que do nada ele começa a receber cartas de uma tal escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Eu vou fazer mais uma pergunta antes de a gente entrar na questão de quantos filmes existem. As pessoas dos mundos conseguem se ver ou elas ficam só a pessoa do mundo consegue ver? E tem as pessoas que estão entre os dois mundos, né? Como é que funciona isso? Quer É falar? uma pergunta interessante. Bem, os mundos coabitam, então as pessoas conseguem se ver, porém, eles não estão no mesmo lugar físico. Então, você tem a cidade de Londres, que é onde se passa no mundo real Harry Potter, e dentro desse lugar, por exemplo, você tem um castelo, que é um castelo que existe em Londres, que tem várias mitologias sobre ser um colégio abandonado, onde ninguém consegue passar, onde se você à noite conseguir olhar lá para dentro, você vê pessoas andando e coisa assim. E daí a J.K. criou esse mundo mágico de lugares que existiam no mundo real, só que os seres humanos, nós, trouxas, eles dariam outras explicações para aquilo que está acontecendo, entende? Então é um castelo com quadros flutuantes. Na verdade, aquilo seria só você andou rápido e acabou achando que a imagem se mexeu, por exemplo, e coisas assim. Não tem nenhum ponto de interseção, não. Em si, eles todos se encontram. Não existe um ponto específico onde você consegue ver o outro mundo. Eles coabitam em todos os sentidos. Tanto que a gente vai ver mais pra frente, uma das amigas do Harry, ela é uma trouxa, que ela não tem nenhum vínculo com a magia sanguíneo, igual as outras pessoas têm, só que ela, por dedicação e estudo, aprendeu a magia e pôde entrar em Hogwarts, assim como o Harry e outras pessoas. Entendi. E é uma espécie também de dom, né? A pessoa ela nasce com um dom para magia. E alguns trouxas, eles nascem com esse dom, com essa aptidão. Então, a Hermione, né, que é uma das principais, ela nasce e aparecem outras crianças que nasceram trouxas e que se tornaram bruxos a partir de Hogwarts. A mãe do Entendi. Harry é uma delas, a Lilian. E tem alguns pontos em que eles não querem ser percebidos, na verdade, pelos trouxas. Tanto que tem no segundo filme, quando o Rony é visto no carro, né? Essa cena maravilhosa, que ele e o Harry pegam o carro do pai do Rony para ir para Hogwarts. Eles são vistos por algumas pessoas trouxas. E então, isso é tipo, fim, isso sai no jornal do mundo bruxo, tipo, viram um carro voando. Eles não gostam de ser percebidos. A Exato. maioria Os trouxas, eles não entendem muito bem o que acontece, como nós, quando a gente vê uma luz no céu e acha que é um OVNI, por exemplo, ou algo assim, você não sabe muito bem o que está acontecendo. Mas as pessoas do outro mundo ficam indignadas por um bruxo ter revelado ao trouxa magia. Então, isso é um escândalo muito maior no mundo bruxo, de leis punitivas, de prisão, dependendo do caso, e coisas assim.
nesse mundo a gente não tem esse universo espelhado, a gente não tem pessoas espelhadas, né? Não existe um Harry Não, na Terra não, e um Harry não no é mundo. espelhado. Ele é como se fosse o mesmo universo com culturas diferentes, por exemplo. É uma cultura excluída, entre aspas, que seria a cultura bruxa, ela é protegida e é feita com que os trouxas não consigam ver elas, mas ela existe, elas coabitam o mesmo universo como se fosse uma outra cidade. Ah, entendi. Eles não são espelhados, não tem pessoas iguais dos dois lados. Ah, tá. Todos existem, podendo ir de um lado para o Isso, outro. exatamente. Show. Quantos filmes são? A Dominique falou do segundo filme. Quantos filmes hoje tem a franquia? Hoje tem não, né? Já acabou, né? É complicado quando se pergunta isso, porque a gente sempre se confunde, porque quando a gente fala de livros, são 7. Nós temos 7 livros oficiais escritos pela a J.K. Rowling, mas quando a gente fala sobre filme, nós temos 8, porque o segundo filme, o segundo livro, perdão, o sétimo livro foi dividido em 2 partes para poder dar mais dinheiro. Basicamente foi isso. Faz total sentido. Mas Muito foi sentido. bom, assim, dividir. Não, Foi julgo bom e os ódio fãs também, ficaram mas malucos, né? Pra assistir o filme. Aí vocês dizem, assiste a parte 1 e a parte 2 vocês esperam um pouco. exatamente. Provavelmente um ano de espera. Antes da gente começar a falar sobre os filmes, né? Esses 7 filmes, queria que vocês falassem um pouco dos personagens principais e até os personagens que não sejam os principais, mas que vocês tiveram uma afinidade maior. Aí eu acho que pode ser você começar, Dominique, falando sobre os 3 principais, né? O nosso trio, que eu só sei o nome de 2, eu acho. Enfim. Quais que você sabe o nome? O principal, que é o Harry, por causa do nome, e o Rupert, que não é Rupert, que é o Rony. Porque eu só lembro do nome do ator, não lembro o nome do personagem, mas por bem. E Já Hermione? tá entrando na saga, tá vendo, Felipe? Já tá entrando na Viu, já saga. sabe até o nome do ator, é um Ó, fã. tá fã. É, vai até aí. Potterhead, ele. O Rony, eu acho que eu vou começar falando do Rony, porque ele é um personagem que eu sempre achei muito engraçado. Desde que eu comecei a ler, eu achava ele muito engraçado. Nos filmes também, porque eu fiz o processo de ver os filmes primeiro e depois eu fui ler. Então eu achava ele sempre um personagem muito engraçado, embora ele sempre me desse muita raiva por causa da questão com a Hermione. Já a Hermione, ela é a minha personagem, assim, eu acho que favorita. Acho que mais do que o Harry. Porque ela, gente, se você pensar, todos os livros, quem que salva a situação? É a Hermione, É não é o verdade. Harry. É a Hermione. Quer dizer, então, que se não tivesse Harry Potter, a gente teria história. Então é Harry Potter sem Harry Potter. Se não tivesse Hermione, não teria Harry Potter. Por quê? Não, com certeza, No Harry no primeiro filme, ela que resolve o maior problema da história. Ele tá lá como coadjuvante, no final você vai lá e vira o herói, entendeu? Mas ele, Hermione realmente. caraca, é isso. Ele vai lá e finaliza. Mas quem tava lá? Hermione. Então ela é muito assim, muito esperta, muito inteligente. Ela é muito corajosa, por isso que ela foi para, no final ela foi para a Grifinória, né? Ela poderia ter ido para o final, que era uma das escolhas, né, de casa que ela estava fazendo, quando colocou o chapéu que Felipe tem, que era a escolha das casas, e ela é muito inteligente. O Harry, eu acho que ele é um bom protagonista. Ele é aquele Pelo que protagonista você assim. falou, não. Ele é Ele não é, coadjuvante. não, ele não é coadjuvante. Ele é protagonista, mas eu digo que os personagens assim principais junto com ele, que é a Hermione e o Rony, eles têm muito poder na série como personagem. Eles têm muito poder. Então, ele está sempre sendo assessorado por esses dois personagens. Mas ele é um bom protagonista. Porque ele é profundo, assim, o Harry. Mostra as inseguranças dele, os problemas que ele tem,
as falhas e tudo que ele sente em relação à própria questão dos pais, né, dos filhos, que depois vai sendo mostrado ao longo das séries de livros. Show. Eu acho que quando a gente fala sobre personagens no geral e coisa assim, é muito complicado, porque ela meio que comentou um ponto que eu acho que é o essencial. É que quando a gente fala sobre personagens, a gente não pode esquecer dos principais fundadores das casas, porque é o que define Hogwarts como um todo. Então, nós temos as 4 casas, que é a Grifinória, a Sonserina, a Corvinal e a Lufa-Lufa, que foram 4 membros fundadores de Hogwarts. Eles eram magos extraordinários, cada um na sua habilidade, e juntos decidiram criar uma academia única para treinar bruxos e coisas assim, e cada um deles com os seus atributos. Então, nós vemos como o Rony e Hermione, pessoas corajosas, leais, que são da Grifinória. Nós temos pessoas da Corvinal, que são pessoas sempre astutas, são pessoas inteligentes, muito extrovertidas normalmente. Nós vemos pessoas da Lufa-Lufa, que não, é sempre muito esquecido nos filmes e nos livros também, por terem poucos personagens relevantes, mas é uma casa muito importante na parte de herbologia, na parte de trato de animais, coisa assim. A gente vê isso mais pra frente nos outros filmes. E temos a Sonserina, que seria, entre aspas, uma casa ruim, mas não é tão maniqueísta assim. Então, nós temos pessoas que elas são determinadas, elas são espontâneas, elas sabem o que elas querem, e isso, às vezes, pode se tornar algo ruim, mas nós temos pessoas muito boas dentro da casa Sonserina também. Como é que funciona a escolha das casas? Eu acho que a Dominique pode ir explicando enquanto eu vou fazendo uma encenação aqui de como funciona. Dominique, por favor. A escolha é feita pelo bruxo em si. Pelo que o Dumbledore fala, é pelo bruxo. Porque o Harry, ele tinha tudo para ir para Sonserina. Ele tinha a ambição e tudo mais. Só que ele queria ir para Grifinória. Então, o que é dito é que os seus talentos vão ser levados em consideração, mas o que é mais levado em consideração é para onde você vai, sabe? Para onde o seu coração manda você ir. Então, é mais basicamente isso. Eles usam esse chapéu seletor, como a gente tinha falado anteriormente. Ele é um item mágico vivo, e o que ele consegue fazer é, na teoria, ler seus pensamentos, mas é muito mais que isso. Como a Dominique falou, ele analisa todo o âmago da pessoa para poder avaliar o que ela realmente é, mas ele vai levar em consideração as suas escolhas. Então, o Harry, por exemplo, o chapéu começa a avaliar ele tem muitas características de Sonserino, porém, ele não queria ir por esse caminho. Ele notou que isso não seria bom para ele no decorrer da vida dele, e o Chapéu levou isso em consideração e chamou ele para Grifinória, onde a gente vê o decorrer dos filmes. A escolha da casa é um conjunto, mas essa escolha, ela acontece quando você recebe o convite para entrar na escola ou depois de um tempo dentro da escola? A escolha acontece no primeiro dia no colégio. Todos os alunos chegam juntos, como se fosse... porque é um internato, né? A gente tem que lembrar que você não vai para o colégio e volta para casa. Hogwarts é um internato, então eles vão lá e ficam 6 meses até as férias de inverno e as férias de verão, que são os momentos que vocês voltam para a família. No primeiro dia, eles têm um jantar no salão comunal, onde eles vão conhecer os professores daquele ano, que são apresentados, e os alunos novos, eles recebem a honra de poder ter a escolha da casa feita sempre ao lado do diretor, que é a pessoa que vai conduzir todo esse evento. Tá me lembrando muito Black Clover. Não sei se você assistiu. A Dominique eu acho que nunca assistiu, mas Black Clover é mais ou menos isso, só que é um livro mágico. Que cada... Exato. A ideia é um pouco parecida, porque Black Clover você vai ter a ideia do livro com os elementos e coisa assim, mas sim, você é escolhido e você escolhe ao mesmo tempo. Basicamente essa ideia. Ok, já estou mudando minha opinião sobre o filme.
Vamos falar aí agora. Agora eu vou pedir um ponto de cada um. O que é o mais marcante do filme para você? Aí, Dominique, você pode começar falando do fundo do seu coração. O que é o que mais te marca no filme? São as amizades, ou o relacionamento, enfim. Cara, eu acho que é o universo. O universo me marca bastante. Assim, a história, ela é muito forte, é muito profunda, eu acho. É bem marcante também. Mas o que mais me encanta é justamente o universo, sabe? Os lugares, a escola, como as coisas se desenrolam, as matérias, sabe? Aquilo me encanta bastante. Então, eu acho que o universo, como assim, a criação do universo, ela me encanta. Então, quando você começa a ver os filmes, ou os livros, né? Que você, de fato, tá ali, é muito bom. Você está em outro lugar completamente diferente. É uma imersão, né? No livro ou no Sim. filme. E aí, Felipe? É muito complicado quando a gente fala como fã, porque realmente a gente não tá nem aí por volta da morte, a gente não tá nem aí para a história paralela. Eu quero ficar um ano inteiro em Hogwarts tendo aula e é isso aí, entendeu? Mas quando a gente fala sobre o que me marca mais, eu acho que são duas frases do Dumbledore que ele fala pro Harry. Como o Dominique falou, o Harry ele é um personagem muito interessante porque ele é um personagem muito completo. Ele não é um herói clássico que não tem problemas, que vive uma vida fácil e que resolve todo mundo com um soco. Ele tem perdas, ele tem momentos de depressão, ele tem momentos em que ele inclina um pouco para o lado ruim por escolhas e coisas assim. E isso tem consequências, então isso eu acho bem interessante. Mas duas frases que o Dumbledore que me marcou muito, a primeira é quando ele fala que não são seus dons que te definem, mas suas escolhas. Então, não importa o que veio da sua família, o que você teve como carga genética, entre aspas, mas o que você vai fazer com isso que vai te definir. E a segunda parte é quando ele fala que, na opinião dele, que isso a gente interpreta como a própria escritora falando, é que a magia vem basicamente das palavras. As palavras são a maior fonte de magia que existe. Então, você pode ofender alguém com palavras, você pode trazer felicidade com palavras, você consegue mudar o mundo basicamente como a J.K. fez quando criou Harry Potter, unicamente com palavras. Eu senti que você ficou até com a voz embargada, tipo, se fosse dar uma... Eu tô um pouco emocionado aqui quando eu lembrei dessa cena. Muitas emoções. É difícil, é difícil. E aí, aproveitando, em vez de a gente falar sobre os 7 filmes, né, eu queria que vocês, cada um, falasse sobre o filme que mais marcou, né? A gente pegou esse conjunto, né, do que o filme trouxe para vocês, mas qual o filme que marcou? Eu acredito que o do Felipe foi dessas frases, né? Mas como eu não sei quando aconteceram, eu só ia pedir para você dizer qual é o filme, porque eu não faço a menor ideia. Não, então, aí você me quebra, porque na verdade essas frases elas são de filmes diferentes, mas na verdade o filme que mais marcou é o filme 5, tanto o filme quanto o livro, porque no filme e barra livro No Ordem da Fênix é o livro que você tem maior aventura, é o momento que eles já estão maiores, as coisas começam a degringolar em Hogwarts, então o Ministério da Magia começa a tomar conta do colégio, eles tiram o Dumbledore da direção por justificativas errôneas, mas naquele momento eles achavam que estava certo. E o Harry, junto com a sua turminha do barulho, eles começam a organizar uma armada paralela, porque eles sabiam que alguma coisa estava por vir. Então você vê um grupo de amigos que eles começam a treinar por si só, e você vai vendo o crescimento dos personagens. Então você vai ver personagens que apareceram nos livros anteriores que eram fracos, ou tímidos, ou nervosos, e você vai vendo eles interagindo entre si, eles crescendo, eles virando magos melhores e pessoas mais confiantes de si. Então eu acho que esse filme por inteiro ele é muito marcante para mim. E você vendo a construção de personagem do Harry é absurda, que ele começa o filme de um jeito e ele termina totalmente diferente. Ele vira uma outra pessoa no final desse livro. Se você tivesse me chamado no início do filme falando que tinha revolução, eu já teria me ganho, mas tudo bem. Tá, vocês falaram sobre a história toda, mas não falaram sobre a revolução. Agora eu me interessei pela revolução. Tem muita coisa.
nada de Harry Potter. Harry Potter a gente falou, assim, não falou nem 50%, Ué, né? Muita Qual, coisa. qual foi o seu, Dominique? Então, filme, eu tenho dois. Câmara Secreta e Fala a Prisioneiro de ordem dos Azkaban. números. Eu não sei, eu faço a menor Câmara ideia. Secreta é o segundo. Prisioneiro de Azkaban é o terceiro. Câmara Secreta é, assim, meu comfort filme, assim, eu adoro ver. É bem levinho e tem uma das minhas frases preferidas de Harry Potter, que é quando o Dumbledore vê o Harry de novo no espelho de Hogsmeade, e aí ele fala: Harry, não se pode passar a vida sonhando e se esquecer de viver. Eu acho essa frase, assim, sabe? Palmas. Tocantins inteiro, sabe? Pra essa frase. E Prisioneiro de Azkaban, pra mim, é o filme que foi melhor feito, dirigido. Porque quem leu o livro de Prisioneiro de Azkaban vê que o que o Alfonso Cuarón fez não foi fácil. Porque ele fez o filme muito fiel ao livro. Assim, todas as passagens de tempo são muito bem feitas. Mesmo com pouco Então, tempo, né? Que normalmente, para você basear um livro, normalmente é mais fácil fazer uma série que precisa de muito tempo. O 3 sim, ele é o mais fiel em caracterização, em diálogos, que ele conseguiu reproduzir exatamente igual está no livro. É realmente incrível. é incrível. O 3 é incrível. E, para mim, de livro, é o segundo e o Enigma do Príncipe. E é a história, assim, do Snape, a história do... Faz algumas menções à história do próprio Voldemort, né? Eu acho incrível. Enigma do Príncipe. O passo a passo da história do Harry e dos outros personagens nos 7 livros, ele começa com o Harry com mais ou menos qual idade? O Harry começa com 11 no primeiro livro. E o último, ele tá com que, 18, 19? Isso. É. São 7 anos. Na verdade, o último acaba, ele já tem um fast forward, né? Bem mais para frente. Mas eles acabam o colégio normalmente com 18 anos, que são os 7 anos dentro do colégio. É porque a ideia é europeia, né? Eles têm um tipo diferente de classificação de colégio, coisa assim. Não é tipo ensino médio fundamental, como se fosse Não, um eles período têm. específico. Exato. Legal. Acho talvez que eu vá assistir pelo menos algum dos filmes. Pelo menos mais tempo do que eu assisto normalmente. 10 minutos eu acho que foi o meu limite. Tentaria assistir o filme todo para depois discutir com vocês sobre o filme. Aproveitando agora para a gente encerrar esse vídeo, vocês vão vender o peixe agora. Por que vocês indicariam Harry Potter para alguém? Começa aí, Felipe. Cara, a primeira coisa que eu acho que Harry Potter é uma abertura para um mundo mágico gigantesco. Não só no universo de Harry Potter, mas no universo de fantasias em geral. Nós temos diversas obras incríveis e Harry Potter é uma introdução boa para você poder começar lendo de uma forma simples. É uma literatura que qualquer um consegue entender. É feita para infanto juvenil, então é bem interessante. E você tem de tudo. Você vai ter a parte de relacionamentos interpessoais com amigos, com namorados, pessoas queridas que ao longo do tempo você vai vendo as reais intenções e coisas assim. Então eu acho que você consegue. É uma novela mexicana inteira, entendeu? Você tem ação, aventura, drama, isso tudo você consegue ver tanto no livro quanto nos filmes. Os livros são melhores, por favor, mas os filmes são bem bons na sua maioria. Dominique, o que você tem a... Por que você indicaria Harry Potter para alguém? Eu acho que é uma ótima válvula de escape, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Eu acho que quem nunca leu, quem nunca viu os filmes, pode ter um momento de entrar em um outro universo, rir bastante, também chorar bastante e sentir emoções diversas assim ao longo do percurso. E aprende também muitas coisas, porque algumas frases te ensinam e te ajudam. Assim, os próprios personagens, você consegue se enxergar em muitas situações e até como eles vencem aquelas barreiras, assim.
Então é um filme e um livro, né, uma obra que te ensina muito. E é ótimo você ter um universo para mergulhar quando a realidade não é tão legal. Realmente. Excelente. Então, valeu, pessoal, pela força aí no vídeo de hoje. Eu vou pedir uma coisa para os nossos telespectadores. Se conseguir se inscrever no canal, ajuda muito no engajamento. Valeu pela força. Então, tamo junto. Até a próxima, pessoal. Valeu, Felipe. Valeu, Dominique. Beijo, beijo. Isso é tudo, pessoal.